Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos apresentar esse momento diante do Senhor. Feche seus olhos ainda. Senhor, ainda diante da Tua presença, apresentamos nesse momento, Pai, esse período de louvor e adoração ao nome do Senhor. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba, Pai, os dízimos e as ofertas que foram depositadas aqui à frente, no ato de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Pedimos que derrame das bênçãos do Senhor sobre o Teu povo, e que o Senhor prospere o Teu povo em tudo, Pai. Deus, nesse momento pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua santa palavra, Pai. Os nossos corações estão abertos. Ministre, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você vai abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Deixa sua Bíblia aberta aí, que eu vou pegar uma outra auxiliar aqui. Êxodo, capítulo de número 12. Amém? Amém ou não amém? Nós vamos ler a partir do verso de número 21. Nos fala assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai-o a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós, outros e para os vossos filhos, para sempre. Em uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Responderei: é o sacrifício da Páscoa, o Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém? Então nós estamos diante desse texto, um cenário muito dramático. Deus já havia enviado várias pragas sobre o Egito, e Faraó, sempre com seu coração resistente, jamais permitiu que o povo viesse sair da terra do Egito. E Deus então dá ordem a Moisés, também assim a Arão, para que eles então reunissem os líderes de Israel para passar as instruções de que, ou seja, de fazer a Páscoa do Senhor. Eles deveriam então sacrificar o cordeiro ou o cabrito, pegar o sangue desse animal e passar por sobre as portas, nos umbrais das portas e por sobre as portas. E assim ficava marcado, porque Deus estava mandando o destruidor.
e Deus estaria ferindo todo o Egito em seus primogênitos, tanto pessoas quanto animais. E assim o povo viu e obedeceu, e Deus falou: vocês entram dentro das suas casas e vocês vão comer a Páscoa. As famílias pequenas, o texto um pouco antes fala assim, as famílias pequenas, ajunta com duas famílias pequenas, e vocês vão comer tudo, nada cozido em água, mas tudo assado no fogo. Isso era tudo mesmo, tudo fazia parte do animal, deveria ser então assado. Se aquela família não conseguisse comer tudo aquela noite, ou seja, o que sobrasse deveria ser queimado no fogo. Outro detalhe interessante que fala um pouco antes é que eles deveriam estar todos preparados, vocês com as suas vestes, deveriam estar com os seus sapatos, vocês estarem todos calçados. Por quê? Porque a corrida ou a fuga deles ia dar de imediato, então eles deveriam estar preparados. E assim eles fizeram, obedeceram as instruções, e o destruidor então passou aquela noite sobre o Egito e matou todos os primogênitos da terra do Egito. Porém, a casa do povo de Deus, essa ficou livre. Então, o povo de Israel está prestes a sair do Egito após séculos de escravidão. Essa era a situação do povo. Deus anunciou o juízo final sobre a terra, a morte dos primogênitos. A única coisa que livraria o povo era então o sangue nos umbrais, ou seja, nas portas, que era o sinal que Deus deu para o destruidor não destruir então as famílias ou as casas que tinham obedecido às instruções do Senhor, que acreditaram no livramento do Senhor, que creram, que deram crédito à palavra do Senhor. Amém? Então, o Deus de Israel promoveu o grande livramento, do povo de Israel do Egito, não só do Egito, mas de todas as pragas, e a das maiores pragas que foi essa dos primogênitos ali. Deus livrou, preparando o povo então para sair da terra da escravidão, sair do Egito, sair do mundo e habitar então em uma terra prometida que ele já havia dado aos seus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então Deus estabeleceu um meio de salvação. E essa salvação, esse meio de salvação, não era força, não era posição social, não era questões morais, não era títulos, era o sangue. Então o meio de salvação era o sangue. Amém? Então essa mensagem revela que em meio ao juízo, Deus sempre providencia a redenção, mas somente no seu caminho. Deus, ele tem sempre um meio de salvação. No caso aqui, nós vemos a saída do povo do Egito. Já na época da destruição do dilúvio, o meio ali era a arca. E Noé deveria construir a arca de acordo com todos os mandamentos de Deus, todas as direções que Deus deu a ele. Nada poderia faltar. E Noé fez assim. Da mesma forma que Moisés obedeceu a Deus, e assim também o povo obedeceu ao Senhor dentro de todas as instruções que foram dadas. Não pode ser diferente também para nós nos dias de hoje. Toda a instrução de Deus para que possamos ser salvos, nós devemos obedecer, nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor falou, àquilo que Ele está falando à igreja todos os dias, para que possamos ser salvos. E nós já entendemos que não há salvação a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Como no caso de Moisés, não havia ali força, não havia ali posição social ou questões morais ou religiosas, mas era unicamente pelo sangue daquele cordeiro. Nos nossos dias também não é posição social, não é status, não é um nome, é o nome de Jesus, não é o nome da igreja, não é o nome de uma instituição ou o nome de um grande pastor, mas é o nome de Jesus Cristo, onde todo joelho tem que se dobrar diante dele e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Amém? Então, o meio de salvação para nós hoje é o Senhor Jesus Cristo.
Não é a igreja. A minha igreja é que salva. A minha igreja é o caminho. A minha igreja é a redentora. Não, redenção somente em Jesus Cristo. Olha só a ordem. A ordem divina, ela não pode ser negligenciada. Lá no versículo 21 e 22, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai-o a Páscoa, tomai-o no molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai as vergas das portas e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai à porta da sua casa até pela manhã. Então essas eram as instruções. Pegar o cordeiro, degolar o cordeiro, pegar o sangue que foi derramado na bacia, pegar o isopo e molhar nas ombreiras. Essa era a ordem. E outra coisa, ninguém poderia sair do lado de fora, porque do lado de fora havia o quê? A morte. Então olha só a ordem: tomai um cordeiro, tomai um molho de isopo e molhai no sangue. Deus, ele não deu aqui sugestões, irmãos, ele deu aqui instruções específicas. Preste bem atenção, a palavra de Deus não são sugestões. A palavra de Deus é direção para as nossas vidas. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Aqui Moisés e todo o povo teve que seguir à risca aquilo que Deus havia determinado, de escolher o cordeiro, de colocar, de molar esse cordeiro, de pegar esse sangue, ou seja, de passar nos umbrais. Eles poderiam ter matado o cordeiro e não passado o sangue. Não poderiam? Poderiam ter feito isso. Nós já matamos o cordeiro, nós já até comemos o cordeiro. Para que o sangue? Detalhe à toa. Mas os detalhes, sabe, não são só detalhes, é a ordem de Deus. Quando o povo destruiu Jericó, ou seja, Deus destruiu Jericó, antes do povo passar por Jericó, Deus falou: vocês vão rodear a cidade 7 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, vocês vão tocar a trombeta. E assim o povo fez. E Deus ainda falou: não, vocês não vão pegar nada de Jericó. Jericó é primícia minha. E aí o povo fez tudo que Deus mandou. Porém, um espertão, Acã, viu lá alguns amuletos, ouro, e pegou aquilo e ficou caladinho, colocou debaixo da sua tenda, debaixo da sua barraca, e o povo foi lutar com uma cidade pequenininha, cidade de Ai, e morreu muita gente naquele lugar. E Josué fala: mas Deus, o Senhor está falou que Ele nos dá vitória e nós morremos ali. Aí Deus falou: mas tem pecado aí no meio do povo. Houve uma desobediência. Olha só, não era para pegar nada. E eles, o quê? Parte do povo desobedeceu. Ou seja, sua família desobedeceu. E aquilo deveria ser corrigido. E assim Deus corrigiu. Então Deus, ele não dá sugestões. Ele deu instruções bem específicas para as nossas vidas. Deus, ele é detalhista na salvação, irmãos. Deus, ele pagou um preço muito caro para ficar brincando? Não, ele quer as coisas sérias na casa dele, nos planos dele, principalmente em obediência. Não havia alternativa ao sangue. Nós podemos deixar, gente, mata, só coloca a cabeça do touro lá, né? Em fazenda tem isso, né? Mata um touro, coloca lá na porta da fazenda, né? Aquele chifre grandão. Aí alguém poderia ter pensado: não, pega a cabeça do bode, coloca lá na porta, que é feio aquele negócio, vai expulsar o destruidor. Ia resolver? Não. Pega o couro do animal e coloca lá na porta, vai resolver? Não, não ia resolver. Tinha que ser o sangue. Então, não havia alternativa ao sangue. Tinha que ser ele. A obediência era questão de vida ou de morte. Ou obedeciam ou morriam. E o povo optou por obedecer. Pastor, no meio daquele monte de gente, tem alguém que não obedeceu? O que esses irmãos acham? Eu até acredito que tem um desobediente ali, que ele deve ter morrido. No meio de mais de 3 milhões de pessoas, de israelitas que saíram de lá, eu não estou falando, que, né,
mas eu acredito que sempre tem um desobediente lá que estava chorando o seu primogênito. Mas aquele que obedeceu na íntegra, entendeu? Esse foi salvo, ou seja, passou ali a morte e não destruiu o povo, a não ser só o povo lá de Israel, do Egito. Houve então choro na casa do faraó. Não podemos adaptar o plano de Deus aos nossos gostos, irmãos. Deus, ele tem uns meios esquisitos para trabalhar, né, a nossa visão, não é? Rodeia a cidade, o povo lá rodeando a cidade. Mas era o plano de Deus, e a cidade caiu. Pega o sangue de animais e passa nos umbrais da porta. Vai vir o anjo da morte, mas esse negócio que vai segurar o anjo da morte, foi o que segurou. Era a instrução de Deus. Percebem? E quando nós olhamos na Bíblia, Deus está sempre se dando essas instruções, e às vezes algumas coisas aos nossos olhos parecem umas coisas bobas, mas é aquilo ali que deve ser feito, é isso que deve ser observado. Então Deus, ele não quer adaptação ao plano dele. Lembra quando Deus fala para Abraão: Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí a Sara falou assim: mas como? O homem é velho, eu sou velha, tem jeito não. Aí ela foi fazer uma adaptação, pegou uma serva, deu para o Abraão, deu certo? Não. Não deu. Então, quando Deus fala, nós devemos seguir à risca aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Deus, ele tem a direção para as nossas vidas. Ele, a palavra dele nos diz que os pensamentos dele, os planos dele e os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos, muito mais altos do que os nossos planos ou os nossos pensamentos. Então nós devemos obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes. Nós não podemos fazer adaptação àquilo que Deus está falando para nós. No caminho da salvação não tem adaptação, não tem atalhos. Ou você segue a Cristo ou está fora. Quando Deus dá a direção, improviso é desobediência disfarçada. O sangue, ele precisa ser aplicado. Verso 22, tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai a porta fora da sua casa pela manhã. Então o sangue, ele deveria ser aplicado. Ninguém poderia sair porta fora pela manhã, deveriam permanecer dentro de casa, comeram o cordeiro a noite toda e ficar quietinho dentro de casa, não poderia sair. Não bastava só matar o cordeiro, era necessário aplicar também o sangue. Matou o cordeiro, nós já comemos, tá bom, para que, Moisés? Não, tem que seguir tudo que Deus falou. Tudo que Deus mandou, o povo fez, o povo obedeceu. Tudo que o Senhor Jesus nos disser hoje, nós temos que fazer, nós temos que obedecer. Hoje pela manhã nós falamos sobre a transfiguração do Senhor Jesus Cristo, onde aparece Moisés e também Elias. E aí o Pedro disse: Senhor, é bom este lugar, vamos fazer para o Senhor uma barraquinha aqui, uma para o Moisés e outra para o Elias. Daí a pouco veio uma voz no meio de uma nuvem muito gloriosa e disse: esse é meu filho amado em quem me compraz, a ele ouvi, ou seja, dá ouvidos a ele. Então nós devemos seguir as instruções do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele disse bem claro que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Então nós não podemos fazer as coisas do Senhor pela metade, nós devemos aplicar o sangue sobre os umbrais das nossas casas, das nossas vidas, da porta do nosso coração. Devemos ter esse sangue do Senhor Jesus. O sangue derramado sem aplicação
não salva. A proteção estava na porta marcada, não na casa bonita. A fé verdadeira gera ação. Então, ou seja, o sangue na porta estava marcando, mostrando para o destruidor: aqui tem um filho obediente, aqui tem fé, aqui tem obediência. E esse sangue era o sinal que o destruidor precisava entender e ver que naquela casa o povo obedeceu. Não era casa bonita, não era o status social, não é posição, condição financeira, era fé, ou seja, uma fé que gera ação. Nós não podemos dizer que nós cremos em Deus, mas nós não obedecemos, nós não agimos, nós não nos movimentamos na direção dele, nós não nos movimentamos na direção da palavra ou naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então nós precisamos o tempo todo estar atento a essa palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 11, 28. Rapidinho, você que é bom de Bíblia aí. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então, ou seja, pela fé, eles obedeceram. Deus deu a direção, eles creram naquilo que Deus falou, eles obedeceram, agiram conforme as instruções do Senhor, e o destruidor não os tocou. Amém? Amém ou não amém? Fala amém. Aleluia. Então não basta conhecer o sacrifício, é preciso se aproximar dele. Não basta só ouvir falar do nome de Jesus. Não basta só ouvir a escola dominical ou o culto e gostar do culto. É preciso se aproximar do Senhor. É preciso estar com o Senhor. É preciso entregar a sua vida ao Senhor. É preciso obedecer ao Senhor nos detalhes também. Porque não é só detalhes, são instruções para as nossas vidas. O sangue no cordeiro, ele não salva. O sangue na porta, sim. Ou seja, o sangue no cordeiro, o cordeiro ainda vivo, o sangue lá dentro dele, não salva. Salva é o sangue na porta. Podia ter matado o cordeiro e deixado ele morto lá, nem comido ele, mas não ia salvar o povo. Deveriam pegar o sangue, colocar nos umbrais e também comer a carne a noite toda. Então isso aqui salvou, é o sangue nos umbrais. Então Deus, ele respeita ali o sinal do sangue. Verso 23, olha lá comigo, lá em Êxodo ainda. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então Deus, ele deu essa ordem e o destruidor deveria então obedecer aquele sangue. Quando ele viu, ele teve que obedecer. É uma casa marcada. É interessante que na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, quando eles identificavam um judeu, o que eles faziam? Eles marcavam as casas, os comércios, depois obrigavam eles a usar uma estrela, a estrela de Davi, mostrando que eles eram judeus. Isso houve aí há quase 100 anos atrás, mais ou menos, quase 100 anos, marcando, só que ali era marcando para destruição, né? Hitler fez isso, marcou para destruir o povo, marcou para oprimir o povo, marcou a casa de todo judeu para saquear aquelas casas, matar e prender aquelas pessoas. Mas aqui não, aqui era para a salvação. Ali, na Segunda Guerra, era uma atuação maligna, né, de um homem maligno, mas aqui era Deus agindo sobre os egípcios que não criam no nome do Deus Todo-Poderoso. Então, olha só, quando vir o sangue, passarei
por cima de vós. Aqui nasce então o princípio da Páscoa. Páscoa é isso, passar sobre, passar por cima, é ir além, não é passar para destruir, não é passar, viu, tem o sangue, passa adiante. Quem não tem o sangue, esse morreu. Deus vê o sangue e poupa aquele. Hoje não é diferente. Hoje tem o sangue do Senhor sobre as nossas frontes, sobre a nossa vida. Nós já aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Olha, o juízo não é baseado em quem você é, mas no que está sobre você. É o sangue que substituiu. Se Deus fosse nos tratar segundo a nossa vida, as nossas forças, o nosso modo de ser, sem o sangue de Jesus, é só destruição, meu querido. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, quando o destruidor ele vem, quando vem os principados, as potestades, chegam e dão de cara com o quê? Com o sangue do Cordeiro, mostrando que o seu pecado ele já foi perdoado, que você já foi perdoado, você já foi julgado, alguém morreu no seu lugar, então tem um sangue sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, porque alguém morreu, alguém me substituiu. Lá no Velho Testamento era o Cordeiro que morreu e substituiu o povo. O povo deveria morrer, mas aí eles seguiram as instruções do Senhor e Deus deu o grande livramento. Nos nossos dias, o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Quando nós pecamos, o inquiridor ou o juiz, é aquele que é sagaz, o adversário das nossas almas, o que ele quer fazer? Ele quer nos destruir e ele vem com toda a fúria. Nós pecamos e ele vem como um leão. Quando ele chega, ele dá de cara com o sangue. Oh, glória! Amém? Aqui bate assim, aí ele já sai em retirada. Por quê? Porque está o sangue do Cordeiro. Nenhum pecado há, ou nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado o nome do Senhor, porque Jesus já pagou o preço por nós. Então Deus ele não entra onde o sangue já respondeu pelo pecado. O Senhor, ele já perdoou o nosso pecado. João fala: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a iniquidade. Aleluias! Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para celebrar a ceia do Senhor, trazendo à memória esse sacrifício do Senhor, que começou lá atrás, que foi anunciado desde quando o homem pecou. Deus já havia anunciado que da semente da mulher nasceria aquele que estaria esmagando a cabeça de Satanás. E Deus, ao longo da história, veio revelando o seu plano de salvação. E os homens foram aceitando esse plano de salvação até chegar nos nossos dias. Então hoje é o Senhor Jesus Cristo. Como era para eles, é também para nós. Tudo o que eles fizeram era sombra daquilo que foi perfeito, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Amém? Então o que nos livra não é a nossa justiça. O que nos livra é o sangue do Cordeiro vivo derramado por nós. O que nos livra da condenação é essa fé no Senhor Jesus, porque alguém morreu, o Cordeiro Santo. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Deus então não vê mais o seu passado, Ele vê sobre você o sangue. Deus não fica ali amontoando pecado, fala assim: agora vamos fechar a conta aqui com o Zé, e tem aquele monte de pecado lá. Quando ele chega, já está perdoado. Jesus fala assim: pai, já está perdoado, eu já paguei o preço, eu já morri. Amém? A salvação ela precisa ser lembrada e também ensinada. Lá no verso 24 ao verso 27 fala: guardai, pois, isso como estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito.
quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse, ou que ritual é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então a salvação, ela precisa ser ensinada, nós devemos transmitir, porque aquilo era o mandamento também do Senhor para eles. Olha, não ficou só ali, eles faziam isto todo de ano em ano, ou seja, uma vez por ano, celebrando a Páscoa, porque eles traziam à memória aquilo que Deus fez lá no Egito, o grande livramento. E aí as crianças que iam nascendo iam perguntando: mas por que nós devemos fazer esse ritual? E o povo ia ensinar: porque o Senhor nos livrou lá. Da mesma forma hoje, nós também devemos ensinar os nossos filhos a guardar a palavra do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor, a crer no Senhor Jesus de todo o coração, guardar isso por estatuto. Quando os vossos filhos perguntarem, Deus ordena que aquilo que não fosse, ou seja, que aquilo não fosse esquecido. É muito interessante que Jesus também, ele ministrou a Páscoa. Ele é o Cordeiro vivo, né? E ele foi e ministrou a Páscoa. Ele mandou os discípulos perguntar a um cidadão: onde é que o meu Senhor vai comer a Páscoa dele? E então aquele cidadão arrumou o lugar, e ali Jesus fez a Páscoa, como nós a conhecemos, como a ceia do Senhor Jesus. Ali era a Páscoa do Senhor. O Cordeiro vivo agora estava ministrando a Páscoa. Então isso era algo que foi guardado dentro das gerações, e é algo que nós devemos também guardar. Se nós estamos aqui hoje ministrando essa ceia, é porque nós aprendemos, os nossos pais aprenderam, os nossos avós, ou seja, aqueles que trouxeram o Evangelho, nos ensinaram, e nós devemos da mesma forma ensinar para os nossos filhos, porque a palavra do nosso Deus nos diz: uma geração anuncia a outra geração. É nossa responsabilidade ensinar para a próxima geração. E alguém um dia, se não me falha a memória, Hernán Dias Lopes, ele disse: olha, parece que os nossos antepassados foram mais crentes do que nós. Se os nossos antepassados foram mais crentes do que nós, e nós não estamos lá aquela coisa toda, o que será então da igreja de amanhã? Porque fala a verdade, o negócio não está ficando feio aí, o negócio? Na quinta-feira, aí vem um puxãozinho de orelha santa. Na quinta-feira nós estamos aqui orando, eu estou triste na quinta-feira. Eu não estou vendo os adolescentes, eu não estou vendo os jovens, e eu não estou vendo as crianças na igreja. Está errado. Está errado. Aí nós estamos aqui, todo mundo de cabeça branca, quem tem cabelo branco, quem não tem carequinha. Eu estou olhando assim, eu estou triste. Porque nós não estamos passando o bastão para a próxima geração. O que é que os nossos filhos estão fazendo em casa? Pode bater em mim se eu estiver falando mentira. E aí, o que vai ser da igreja amanhã? Então nós não estamos obedecendo aquilo que o Senhor está falando. Nós estamos desobedientes. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a guardar a palavra do Senhor. Se nós, agora vamos pegar geral, se nós todos aqui pegássemos 10% do que nós gastamos com isso aqui, irmão Anjo, desci aqui até de marcha ré. Vamos ser sinceros? Se o tempo que nós gastamos com esse celular, com rede, se nós gastássemos isso com o Senhor, essa igreja aqui, Anjo descia aqui toda hora. Ia ter que arrancar o teto aqui. Mas nós estamos muito acomodados. Nós estamos em pecado. E nós precisamos pedir perdão ao Senhor, que Ele venha nos perdoar desse pecado. A fé, ela não pode morrer com uma geração.
O povo saiu do Egito. Eles caminharam 40 anos no deserto vendo os milagres de Deus. Aquele povo que nasceu dentro do deserto ali, Moisés, antes de introduzir o povo, Moisés entra com o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Moisés fez questão de repetir toda a lei para eles. Quando eles conquistam uma terra, já com Josué, Josué faz uma reunião com todo o povo e falou assim: o negócio é o seguinte, decidam hoje quem vocês querem servir: aos deuses do Egito que os seus pais serviram, ou os deuses dessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo disse: nós vamos servir o Senhor. Não demorou uma geração, todo mundo já tinha esquecido de quem era Deus. Deus ainda deu uma instrução: vocês vão tomar posse de campos que vocês não cultivaram, vinhas que vocês não plantaram, animais que vocês não criaram, casas que vocês não construíram. Tomem somente cuidado para não esquecer do Senhor. Detalhe: foram lá, pegaram os campos, as vinhas, as casas, pegaram tudo e esqueceram do Senhor. E nós? Então, nós não podemos permitir que a fé venha morrer com uma geração. E isso é muito sério, porque Jesus fez esse questionamento. Ele vai encontrar fé quando chegar aqui na terra, quando ele voltar aqui na terra. É nossa responsabilidade transmitir então a palavra de salvação, ensinando os nossos filhos. Páscoa não é chocolate, não é coelhinho, não é ovo de Páscoa, não é comércio. Páscoa é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro do Deus vivo. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Mostrar para eles, ensiná-los a serem obedientes. A obediência, ela gera livramento. Verso 28, olha lá. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. E depois, mais à frente, nós vemos o grande livramento. A obediência parcial é desobediência. O livramento vem para quem pratica a palavra de Deus. Deus honra quem leva as suas coisas ou a sua palavra a sério. Deus, ele honra. É só um detalhe, pastor, só passar um sangue. Que coisa mais feia. Mas Deus mandou. Tem que obedecer. E por eles obedecerem, eles foram libertos e foram salvos. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, como o Senhor Jesus disse: façam isso em minha memória, o Senhor estará nos guardando, o Senhor estará nos abençoando, o Senhor estará nos protegendo. Nós não podemos ter uma fé só de ouvir. Tiago fala isso, que nós não podemos só ouvir, mas devemos ser ótimos praticantes, praticar a palavra de Deus. Aí que está a diferença. Amém? Quem obedece antes do milagre, vive milagre primeiro. Você vai viver e vai ver o milagre do Senhor. Então, faça isso. E eles fizeram. E eles viveram o milagre de Deus. Houve choro na casa de Faraó. Houve pranto em todo o Egito. Mas na casa do povo de Deus, houve ali o grande livramento do Senhor. Então, naquela noite, havia dois tipos de casas lá no Egito: casas com choro, muito pranto, e casas com o livramento do Senhor. A única diferença que tinha ali era só o sangue. Um detalhe: só o sangue no umbral da porta. Isso fez toda a diferença entre os vizinhos, entre a casa do povo de Deus e a casa lá do Egito. É o que faz toda a diferença hoje, de nós para o mundo. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a pergunta para você, igreja: o sangue está sobre você? O sangue está sobre a sua fronte, sobre o seu coração, sobre os umbrais da sua alma, do seu coração?
O cordeiro da Páscoa apontava para algo muito maior. Aquele cordeiro que foi imolado lá no Egito apontava para algo muito maior. Se aquilo era em referência a Jesus, era algo menor e eles tiveram que obedecer, muito mais agora. Muito mais. Porque Jesus é o Cordeiro vivo que desceu do céu. Foi Ele que morreu no seu lugar. Foi Ele que morreu no meu lugar. Para nos dar a vida eterna. Para perdoar os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O sangue nos umbrais apontava justamente para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Aquele que olhar para a cruz e crer no sangue do Senhor Jesus, então ele tem o perdão dos seus pecados. Amém? Equipe de louvor, vem à frente, rapidinho. Os diáconos também, por gentileza. Hoje Deus está passando, não como juiz, mas como Salvador. Não como juiz, como Salvador. Só a proteção onde há o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você quer viver debaixo dessa proteção, aceite o Senhor Jesus hoje. Entregue a sua vida a Ele hoje. Confesse a Jesus hoje. Amém? Feche os olhos. Deus, nesse momento, Pai, nós ministramos, ó Pai, essa palavra do Senhor ao coração da igreja. Nós sabemos que não há salvação a não ser no Senhor Jesus. Ó Deus, nós cremos pela palavra do Senhor que aquele povo foi liberto lá no Egito. Ó Deus, quando passou aquele sangue pelas portas e o Senhor não permitiu que o destruidor entrasse nessas casas. Hoje o sangue do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui, ó Deus, obedecendo, trazendo à memória o sacrifício do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus. Nós não queremos atalhos, nós não queremos, ó Deus, adaptações, nós queremos obedecer ao Senhor em tudo, Pai, em tudo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Pastor Josanias,